Olá, meu nome é Maurício Heck e eu vim aqui te contar tudo o que você precisa saber sobre o Guia de Tendências 2020-21 do Sebrae, onde a gente fala um pouquinho mais sobre como a sociedade e o consumo vão se comportar nesse atual e no pós-pandemia. O meu objetivo aqui é te oferecer todos os insumos necessários para você conseguir orientar e direcionar o cliente no consumo desse material e também utilização futura. Então eu vou falar um pouquinho sobre tendências, o que são tendências, e depois eu vou entrar diretamente na estrutura do guia. A partir daí, eu vou te dar algumas opções de como trabalhar e oferecer isso para os clientes, utilizando a ferramenta, consultorias, palestras, workshops e por aí vai. Legal! Mas o que é esse tal desse guia de tendências? Ele é o mais completo guia sobre comportamento de consumo e que te dá uma indicação sobre para onde que os consumidores estão se direcionando no futuro. Ele leva em consideração o cenário atual de pandemia e também os impactos resultantes deste momento no futuro. E é uma leitura essencial para você, pequeno negócio, que quer se preparar, se adaptar e inovar nesses tempos complicados. Legal, mas antes de eu falar sobre o guia em si, eu vou falar um pouquinho sobre o que você vai encontrar lá dentro. E para explicar isso, eu tenho que te falar sobre o conceito de tendências. Tendências são padrões de comportamento de consumo que indicam o que um grupo, uma comunidade, uma sociedade tende a seguir, tende a consumir num futuro próximo. Ou seja, a palavra-chave aqui é comportamento de consumo e não produto ou serviço em si. Ou seja, você não vai encontrar lá dentro aquele tipo de informação sobre os 20 principais negócios para se abrir em 2021. Ali a gente vai estar falando de comportamento de consumo. Então vamos a um exemplo, suculentas. Por algum motivo, as vendas de suculentas explodiram durante a pandemia. E a suculenta em si, ela não é a tendência, ela é o que a gente chama de fato portador de futuro. Um conceito emprestado da economia que fala que a tendência ela é basicamente um reflexo do que aquele produto está indicando. Ou seja, por que as pessoas estão consumindo suculentas? O que elas buscam ao comprar uma suculenta? Qual que é o comportamento por trás disso? E é esse tipo de coisa que a gente analisa. Não é a suculenta em si, mas o comportamento por trás dela. Ou seja, para cada comportamento você pode ter uma suculenta que responda a ele e vários outros produtos e serviços. E esse é o seu trabalho empreendedor de identificar se o seu produto ele atende a determinado tipo de comportamento. Agora vamos falar do guia e da sua estrutura em si. O guia esse ano foi reestruturado para facilitar o entendimento, uma vez que a gente traz ainda mais tendências. Então esse ano a gente dividiu as tendências em pilares. São 4 pilares que tratam de gestão de negócios, consumo e sociedade, tecnologia e experiências. Dentro de cada pilar, a gente tem as macro tendências. Cada pilar tem 3 macro tendências e cada macro tem várias micro tendências. E só para lembrar, a diferença entre uma macro e uma micro tendências, elas estão basicamente na escala e na duração. Uma macro tendência geralmente tem uma escala global e uma duração de 20 a 30 anos, e uma micro tendência é uma duração menor, de 3 a 5 anos, e uma escala mais local. E sim, tem bastante informação nesse guia. E para facilitar, a gente criou os perfis e as trilhas. São 5 perfis que indicam o seu atual momento e te indicam também uma trilha a ser seguida dentro do guia para você ler as principais tendências para o seu negócio. E mais do que isso, esse guia é uma releitura do guia passado. Então, para cada tendência que você for ler lá dentro, você vai poder conferir como era o comportamento e como ele passa a ser ou vai se tornar, além de dicas práticas do que você pode fazer no seu negócio para aplicar aquela tendência e também enxergar cases reais, exemplos de negócios que aplicam as tendências. Legal, mas além de consumir, o que eu posso fazer para aplicar de fato essas tendências no meu negócio? Boa pergunta, meu caro sósia. Eu notei que você está querendo botar a mão na massa e atualizar o seu negócio. Então, para isso, a gente criou a ferramenta de aplicabilidade de tendências. Essa ferramenta ela pode ser encontrada dentro do guia, no formato PDF. No final do guia você tem todos os passos guiados, bem simples e intuitivo de se completar a ferramenta, ou você pode acessar online nesse site que tem o QR Code aqui e fazer a ferramenta toda online. E no final você sai com um PDF com toda a sua análise e seu plano de ação. E para explicar um pouco da ferramenta em si, ela consiste de 3 passos.
O primeiro é onde você analisa a aplicabilidade de cada microtendência no seu negócio. O segundo passo, você pega as 5 microtendências que tiveram maior aplicabilidade e a partir daí você analisa em termos de investimento, prazo, impacto e inovação. E no terceiro passo é realizada uma análise mais aprofundada das 3 principais macrotendências e os 3 primeiros passos do seu plano de ação para cada microtendência. E aí, curtiram? No geral é isso, pessoal. Vocês ficaram sabendo um pouquinho mais sobre tendências e até a diferença entre macro e microtendência, um pouquinho sobre o guia em si e sua estrutura e também a ferramenta de aplicabilidade. É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Falou, valeu!